autora de um livro, apesar do Paulo Lins não concordar muito, mas de um monumento da nossa literatura chamado Um Defeito de Cor, né, que foi muito citado na mesa ontem, com essa brincadeira do Paulo Lins. Muito obrigado, Ana. Chamar o Marcelo Ariel, poeta, também prosador, mas performer. Muito obrigado, Marcelo. Que vai nos dar vai ler um trechinho inédito que você me falou, né? Vai ser muito legal. E chamar também o Paulo Scott, que também tem registro como prosador, como poeta. O último livro do Paulo, obrigado pela sua presença, Paulo. O último livro do Paulo, um livro de poemas muito especial. E para mediar esta mesa, eu convido o jornalista Rodrigo Casarim. É um prazer contar contigo aqui e eu passo a bola toda para você. Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês nessa manhã, começo de tarde de domingo. Uma honra tão grande quanto estar com 3 grandes autores aqui no palco para a gente falar sobre representação e representatividade na literatura brasileira, principalmente de hoje. Para começar, eu queria pedir para cada um ler um trechinho de alguma produção própria. Só o Paulo, que ele não vai ler agora, porque ele vai estar aqui às 17 horas na mesa de leituras. Então, quem quiser ouvir o Paulo lendo a própria obra, volte mais tarde, tá legal? Ana, podemos começar contigo? Por favor. Bom dia. Bom dia. Agora, bom dia a todas e todos. Agradecer primeiro a presença de vocês aqui nessa manhã de domingo, agradecer o convite do pessoal da organização da Flima e a todos que estão trabalhando aqui para fazer esse evento acontecer. É um prazer estar aqui na mesa com os colegas, né? E eu vou ler para vocês um trechinho aqui do início do Defeito de Cor. Eu nasci em Savalu, reino de Daomé, África, no ano de 1810. Portanto, tinha 6 anos, quase 7, quando essa história começou. O que aconteceu antes disso não tem importância, pois a vida corria paralela ao destino. O meu nome é Kendé, porque sou uma Ibeji. Ibeji são os gêmeos, assim são chamados gêmeos nos povos iorubás. E nasci por último. Minha irmã nasceu primeiro e por isso se chamava Taiwo. Antes tinha nascido meu irmão Kokumo e o nome dele significava: não morrerás mais, os deuses te segurarão. O Kokumo era um abiku. Abiku são as crianças nascidas para morrer. Kokumo era um abiku como a minha mãe. O nome dela, Duroroike, era o mesmo que fica, tu serás mimada. A minha avó, Durorohaie, tinha esse nome porque também era uma bicu, e o nome dela pedia: fica para gozar a vida, nós imploramos. Assim são os abicus, espíritos amigos há mais tempo do que qualquer um de nós pode contar, e que antes de nascer, combinam entre si que logo voltarão a morrer para se encontrarem novamente no mundo dos espíritos. Alguns abicus tentam nascer na mesma família para permanecerem juntos, embora não se lembrem disso quando estão aqui no Aie, na Terra, a não ser quando sabem que são abicus. Eles têm nomes especiais que tentam segurá-los vivos por mais tempo, o que às vezes funciona. Mas ninguém foge ao destino, a não ser que ele queira, porque quando ele quer, até água fria é remédio. A minha avó nasceu em Abomé, a capital do reino do Daomé, em Danhome, onde o rei governava da casa assentada sobre as entranhas de Dan. Ela dizia que essa é uma história muito antiga, do tempo em que os homens ainda respeitavam as árvores, quando o rei Abaca foi pedir ao vizinho Dan um pedaço de terra para aumentar seu reino. Daquela vez, Dan já deu a terra de má vontade, e quando Abaca pediu outro pedaço para construir um castelo, Dan ficou bravo e respondeu que Abaca podia construir o castelo sobre a sua barriga, pois não daria mais terra alguma. Com raiva da resposta mal educada, o rei Abaca matou Dan
e sobre suas entranhas espalhadas no chão ergueu um palácio suntuoso, a partir do qual teve início o grande império do povo Yorubá. Dan também é o nome da serpente sagrada, mas essa história fica para mais tarde ou para outra pessoa contar quando chegar a hora dela, porque agora preciso falar de um tempo que começou muito depois, quando a perseguição do rei monstro Adandozan obrigou a minha avó a sair de Abomé e se mudar para Savalu. A minha mãe tinha marido em Abomé, o pai do Kokumo, que se chamava Babatundê, e era guerreiro, assim como o pai dele tinha sido, e antes do pai, o avô. O Kokumo teria o mesmo destino se não tivesse morrido antes. Babatundê era um bom guerreiro e por isso foi nomeado ministro pelo rei do Daomé, indo morar na capital do reino. Ele já era ministro quando se casou com a minha mãe, fazendo dela sua terceira esposa. Mas como ao longo dos anos a minha avó só atraiu Abicus e Babatundê precisava de filhos que quisessem viver e se tornar guerreiros como ele, não se importou quando ela foi embora com a minha avó. O que ele não sabia era que a minha mãe estava pejada e já tinha aprendido a enganar Abicus. O Kokumo nasceu logo depois que eles chegaram a Savalu, depois de muitos dias andando pela estrada rumo ao norte, até saberem que deveriam ficar ao pé de um iroco. Um dia apareceu Oluwafemi, aquele que é amado por Deus, que ajudou a construir a casa e foi homem para minha mãe. Mas depois que a casa ficou pronta, ele seguiu viagem rumo ao norte, talvez para Natitingol, antes de saber que ela estava novamente pejada, abençoada com Ibejis, eu e a Taiwo. Ibejis dão boa sorte e riqueza para as famílias em que nascem, e era por isso que a minha mãe podia dançar no mercado de Savalu e ganhar dinheiro. Ela dançava e as pessoas colavam cauris em sua testa. E quando eu e a Taiwo éramos pequenas, colavam ainda mais, pois a minha mãe dançava com nós duas amarradas ao corpo. Usava panos lindos para segurar eu e a Taiwo bem presas junto a ela, uma na frente e a outra atrás. Ficávamos nos olhando nos olhos e sorrindo por cima do ombro dela. E é por isso que a primeira lembrança que tenho é dos olhos de Taiwo. Éramos pequenas e apenas os olhos ficavam ao alcance dos olhos, um par de cada lado do ombro de minha mãe. Dois pares que pareciam ser apenas meus e que a Taiwo devia pensar que eram apenas dela. Não sei quando descobrimos que éramos duas, pois eu acho que só tive certeza disso depois que a Taiwo morreu. Ela deve ter morrido sem saber, porque foi só então que a parte que ela tinha na nossa alma ficou somente para mim. Eu senti quando isso começou a acontecer, e foi naquela tarde. Marcelo? Estão ouvindo bem aí? Boa tarde para todos. Boa tarde ou bom dia para nascer? Boa tarde para nascer, né? Eu vou ler um que está no computador aqui. Meus livros estão, a maioria deles, esgotados, né? Isso aqui serve para a poesia, não serve para o capital, para a mercadoria. No computador tem que ser limpo, nas mercadorias do capital, e tem que ser um instrumento da poesia, né? Como nossa vida também, de certa forma, né? Vou ler um trecho do poema chamado Como Ser um Negro, ou A Matéria Escura, que foi publicado pela Dulcinea Catadora recentemente, né? Começamos no presente atemporal. Eu, o negro e o mundo que é uma mentira. Porque a própria eternidade está em nós e finge morrer em nós. Como é que algo pode realmente existir se a eternidade não teve começo nem fim? O que está por trás do pensamento é como uma vírgula nas fases do mundo. Podemos usar essas frases frações do tempo como aros uma carcaça. Logo seremos uma cultura de carcaças dissolvida pela luz, que é a única coisa intraduzível. Ela é as correntes, corrente sanguínea, corrente elétrica, ela é as correntezas, onde o Orixá diz, os 5 sentidos não têm sentido nem direção, são livres. Embora apontem para fora, para a emanência é o perfume fotografado no riso da caveira. Essa é a tese do poema Ozymandias do negro Shelley, ou a tese do negro Shakespeare. Só existe uma caveira formada por todas as caveiras, só existe uma rosa formada por todas as rosas, onde você tentou estar, a rosa negra multiplicada pela matéria escura. Isso deveria se chamar nascer. Nascer ou se dizer. Mas nascer é o começo de uma liberdade infinita.
e ultrapassa a duração de uma vida. Os 3 cérebros ofuscados por usarmos apenas um. Não posso com essa linearidade dos massacres que imperam no Brasil. Ela, a vida, fala agora a língua da extinção. Marcela Ariel tem 4 anos e entra em qualquer casa. Qualquer mulher é sua mãe. O mundo, em sua infância, oceano, essencialidade, no sobrenatural. Eis onde realmente começamos. A vida é essa outra vida. Nenhuma palavra vai entrar nela. Nenhuma divisão, nenhuma dicotomia, nenhum dualismo. O sono da linguagem. O lugar se chama 7 anos, o asteroide se chama o agora. E rege a aparição das polícias imanentes. A morte e o instante já congelado. A morte é o instante já congelado, perdão. O tempo é o instante já derretendo lentamente o iceberg eternidade. As bombas de nêutrons no mar de neutrinos. Mas somos imunes aos 7 anos. O pólen negro escolando da flor do eterno, no trânsito do vento para os campos do interexterno. Depois desenvolver um comportamento cênico por desconfiança do mundo, onde não há vida, apenas sonho ou pesadelo. Estamos nele para que ele conheça a vida eterna, para fazer a vida viver. Obrigado. Pessoal, ao longo do papo, quem quiser participar, pode ficar à vontade para fazer as perguntas por escrito e encaminhar aqui para o palco, tá? Conforme a gente for conversando, que aí eu repasso para os nossos convidados. Começando então, passar a palavra para o Paulo primeiro, já que ele está quietinho até agora na mesa. Representação e representatividade na literatura brasileira é um tema bem sensível e em voga hoje, nas discussões literárias. Quem que, afinal, pode representar quem, especialmente na literatura? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite feito pelo Vanderlei e também pelo Marcelo Barbão, que, de certa forma, definiram a programação desse festival. Ao carinho da equipe aí, Beatriz, Cacau, Fred, Roberto, sua esposa, que eu não esqueci o nome, mas que eu sei que é fundamental aí nessa, é a grande articuladora, é o grande cérebro, enfim. Estou feliz de estar aqui com autores que eu admiro profundamente e com esses 2 grandes da literatura brasileira. Eu não consigo ver hoje quem esteja realizando uma poesia brasileira tão forte quanto a do Marcelo Ariel. Eu vejo 2 nomes hoje muito fortes. O Pelanda, na crônica, e você na poesia. Claro, você tem nomes importantes, a Ana Martins Marques está fazendo um trabalho de poesia incrível, né? E há outros na crônica, mas os caras que realmente estão deslocando o eixo mesmo, na minha opinião, são vocês 2. E eu acompanho muito a produção contemporânea. Queria registrar isso. E a Ana tem esse trabalho incrível dela, que é esse romance, um dos livros que eu mais dei de presente já. E profundamente importante e profunda a minha admiração. Meu caro, eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão da representatividade, de institucionalizar isso, né? E puxar isso para o lado do bom mocismo literário, que é uma coisa que me incomoda profundamente, ou da literatura engajada, porque eu acho isso o pior blá 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 possível. As pessoas dizem que meus livros são políticos, mas na verdade a minha preocupação é só contar histórias, porque eu venho de uma família de contadores de histórias e na minha casa tinha livros técnicos, não tinha literatura. Eu venho de uma família classe média baixa, de um bairro negro de Porto Alegre, e a minha biblioteca foi história em quadrinhos, gibi da Mônica, e depois tive sorte de ter amigos que me
inseriram no mundo da literatura, e professores que meus pais, limitados à leitura de livros técnicos, né, por me darem boa educação, me ensinaram. Então, meu compromisso é um pouco esse, é contar boas histórias. É um pouco difícil situar assim, antes de ouvir esses dois grandes aqui, eu me posicionar, sabe, Rodrigo? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, existe uma necessidade urgente no Brasil hoje de pluralizar, de diversificar. Quando eu vou para fora do país, eu sou cobrado por jornalistas, por leitores, por tradutores. Agora, esse ano, só para citar na última eu fui falar com uma turma de mestrandos e doutorandos em Oxford, eu fui dar uma aula para eles em Oxford, e eles me cobraram exatamente isso. Cara, porque eles entendem muito do Brasil, né? E eu falando todo coitadinho, cuidadoso, assim, né? Um português bem pausado com eles. Ele, cara, aqui ninguém é brasileiro, mas você está em Oxford, entendeu? A gente fala muito bem português, e nós conhecemos muito bem o que está acontecendo lá. Pode falar do jeito que tu fala, com as gírias, que é isso que a gente quer ouvir. E a crítica que eu ouvi dos alunos lá foi justamente isso. Cara, a literatura brasileira é muito igual. Ela é muito previsível, certo? É um drama da classe média, sabe? Uspiana, paulistana, urbana, homens e mulheres de classe média com suas pequenas tragédiazinhas, né? E onde está a diversidade do Brasil? E essa foi uma cobrança, assim, bem séria, apesar da exposição dos nomes que eu fiz. Então, isso que eu acho que é o mais importante. Acho que o mercado está mais sensível por isso, porque é uma onda mundial. Você nunca viu tantos, não é, autores não brancos, né, no mainstream mundial, e isso acaba repercutindo aqui no Brasil. Tem uma consequência muito forte aí, que é, digamos, mais interna, é que você tem um processo de uma onda muito forte de uma dicção feminina, negra, que é o que está fazendo a grande revolução. E indígena também. Eu fiz um artigo para o anuário da Todavia. Eu entrevistei uma cacique. Por acaso, esse aqui que eu estava lendo e peguei para apoiar a pauta. Sabe, porque nunca houve, na conjuntura indígena, tantas caciques. Então, esse é um momento muito rico, muito especial, e eu fico bem feliz que a literatura acabe, né, de alguma forma, porque é o mercado que determina, de certa forma, né, avançando nesse sentido, para uma pluralidade maior. Porque quando eu ajudei a preparar a Granta, quando a Santilena negociou a Granta aqui no Brasil para os novos jovens autores, e eu lamentei porque quando eu fiz a pré-seleção de 50 nomes, a Ana estava fazendo, eu acho que 40 anos naquele mês, assim, que eu fui fazer, sabe? Cara, não é possível que a Ana vai ficar de fora nesse negócio. E é um pouco isso, assim, você tem um perfil, e acho que até algumas pessoas, alguns jornais e revistas, páginas, se preocupam demais em reforçar, sabe? Essa coisa assim, não, como é que eles não podem nos ver, a gente tem que romper essa coisa, sabe, do Brasil, lugar de indígena, lugar de selvagem, e quer mostrar uma classe média, sabe, mostrar que nós somos nada mais provinciano do que isso, né? Querer mostrar para o outro que aqui se faz uma literatura urbana universal. Desculpa se eu falei demais. Bom, você já respondeu, acho que umas 8 perguntas que eu tinha para fazer, mas a gente volta alguns pontos depois. Ana, como que você vê essa questão da representatividade? Quem pode e quem não pode representar um ao outro, de repente? Eu acho ou mais que poder e não poder, é de bom tom ou não é de bom tom? Eu acho que é mais do que uma regra fixa. Eu acho que a gente tem que usar com muito cuidado esse termo, porque se você pensa em questão de alguém representar alguém, né, vai ter sempre alguém num determinado lugar falando por vários outros, né, que não têm acesso, ou seja, cujo acesso é negado àquele lugar exatamente porque acham que já tem um lá representando, né? Então, eu acho que essa é uma das frentes em que eu tenho vontade de começar a combater agora, né? Eu acho que a gente não precisa mais de representatividade, a gente quer igualdade, né? Se nós somos 50%, mais de 50%, se negros somos mais de 50% da população brasileira, eu acho que deveria ser uma representatividade igual em qualquer
setor, né? E aí, falando de todos esses grupos, né, que são chamados de minoria, e aí a gente, apesar de serem maioria numérica, a gente trata como uma minoria em termos de vulnerabilidade, né, e de falta de acesso, né? Então, com todos esses grupos, né, reivindicar igualdade e não mais representatividade, para que a gente não tenha só o peso de um falando por todos, né? E eu vejo isso acontecer e eu acho que é algo muito pesado para algumas pessoas, né, estarem falando por um grupo. Né? Isso acontece sempre no Brasil em relação a negros. Né? Eu vejo, como mulher negra, eu vejo que eu sou duplo checklist. Né? Então, ou seja, convidou uma mulher, convidou uma negra, está ali fechada a questão, liberou. Se colocar você e a posição Evaristo no mesmo evento, então já vira um evento negro. Né? Exatamente, está perdoado pelo resto do ano, né? Pode chamar só branco pelo resto, que aí, então, ou seja, a gente ter que responder por um grupo, né, é algo muito pesado. E isso vem, eu acho que dessa noção que o racismo traz para todos os povos que foram tocados pela diáspora africana, né, de que os negros somos uma massa, né, que temos que pensar igual, agir igual, e há muita diferença dentro de todos esses movimentos negros, né, que deveriam estar se pronunciando também. Né? Então, ou seja, representatividade é interessante, mas desde que quem esteja em foco num determinado momento tenha a noção, né, de o privilégio de estar ali, de que não está falando por sua classe, mas por si só, né, e ampliando um discurso que pode ser comum dentro daquele grupo, né, mas sem sabendo que não recebeu procuração de ninguém para falar por aquele grupo. Eu acho que todos têm que ter essa voz. Né? Então é isso, é um termo que... e ter a noção do privilégio de estar ali para abrir portas. Né? Eu acho que há dentro dos movimentos negros, e principalmente dentro do feminismo negro, né, há uma frase que eu gosto muito, né? Uma sobe e puxa a outra. Né? Então, ou seja, eu quero ocupar esse espaço, eu tenho noção do privilégio de ocupar esse espaço, mas eu quero as minhas junto comigo, né? E é para isso que eu vou lutar. Marcelo? Concordo com a Ana. Acho que a gente devia sair da representatividade para a invenção de um novo pensamento, né? De novas formas de viver. Né? Acho que nós nascemos por impossível. Né? Nós estamos aqui para realizar o impossível. Uma eleição é muito pouco, nós temos que ampliar, expandir, né? No sentido da representação, sair um pouco disso, né? É como se nós fôssemos um junho de 2013 dormindo dentro de nós, um quilombo dormindo dentro de cada um de nós aqui. Nós precisamos, na verdade, entrar nesse movimento da invenção de um quilombo movente, né, pelo Brasil, na invenção de está havendo uma destruição do Brasil agora, né? Nós temos que realizar algum ato de coragem, porque o medo, né? A coragem é uma força que existe circulando no Brasil como se fosse um gás, né? Tem um medo circulando pelo Brasil como um grande gás, a angústia, o banzo enorme. E eu vou dizer uma coisa para você, nos amorosos, o medo se transforma em coragem, ele gera coragem. Nos covardes, e os fascistas são covardes, ele gera o ódio. Nós precisamos transformar nosso medo em coragem e exigir o impossível. Exigir o impossível. E impedir a destruição do Brasil que está em curso. Nesses movimentos, o Paulo já citou os indígenas também. E a Ana falou da diversidade que existe dentro do próprio movimento negro, que os negros não são todos iguais, claro, ninguém é igual ao outro. Mas quão importantes são as minorias políticas se juntarem, vislumbrando um espaço maior que o pertence à classe média, branca, paulistana, ou do Leblon e de Pinheiros, se juntarem para conquistar esse espaço, mas entenderem que eles não são a mesma coisa, não se tornarem o mesmo balaio. Quanto que negro, indígena e todo que é minoria anda junto até um ponto, mas não é a mesma. Tem que reafirmar que não é a mesma coisa, cada um tem a sua individualidade. Eu acho que os brancos vêm fazendo isso desde sempre, né?
Porque tudo que os outros, né? Exatamente, né? Ou seja, um exemplo assim que eu acho que a gente pode pensar em termos de contemporaneidade, por exemplo, essa questão da Lava Jato. Cite um negro pego na Lava Jato, não vi ainda, né? Mas ali são todos homens brancos, né? Ricos, classe média alta, né? E a questão da corrupção, né, não cai nas costas do branco, da etnia, da raça branca em geral, né? São tratados como individualidades. Né? Ninguém passa a vislumbrar o homem branco de terno e gravata como um bandido. Né? Exatamente, né? Ou seja, se a gente visse aquilo ali acontecendo com negros ou com indígenas, né, pegaria em toda a raça negra ou em todos os indígenas a peste de corruptos. Né? E isso não pega nos brancos, embora todos os que a gente tenha visto ali são caras de homens brancos corruptos. Né? Então, eu acho que é essa questão. Ou seja, os brancos há muito tempo têm se visto, né, portadores dessa individualidade, né, portadores dessa diversidade, né, representantes da raça humana, né, e vendo o outro como diferente, né, como um grupo do qual ele não se aproxima e ao qual ele não entende, né, e ali ele coloca joga ali todos os seus preconceitos, todas as suas como que eu digo, frases feitas, né? Ou seja, para classificar o que ele não entende. O que ele não entende, ele trata como grupo. Né? Então, é só a gente... ou seja, não acho que seja um trabalho das minorias, né? Eu acho que é um trabalho dos brancos. Né? A gente tem que começar urgentemente a discutir branquitude no Brasil. A gente tem falado de negritude há muito tempo. A gente tem discutido o assunto dentro dos movimentos negros, né, há muito tempo, e os brancos chegam como se aquele assunto tivesse começado a ser discutido no momento em que eles tomam conhecimento da discussão ou querem começar a entendê-la. Né? A gente está há décadas, há séculos, falando aí de negritude. Né? Como se tivesse começado com o Facebook. Né? Exatamente. E pensar que negritude só é definida a partir de branquitude. Né? Foram os brancos que deram, ou seja, enquanto estavam lá na África, né? Os negros não tinham noção de que eram negros, né? Daquela coisa do peixe não tem noção que está dentro da água. Né? Então, a noção de que era negro, e aí tem o racismo para poder justificar uma escravidão, essa escravidão afroatlântica, né, que a gente teve, ou seja, chamou-se o racismo para que se justificasse isso. Né? Então, não acho que esse seja um problema que tenha que ser resolvido pelas minorias. Né? Tem um problema que tem que ser resolvido pelos brancos, né? Como conjunto em si, né? Se educarem, né, racialmente, né? E tratarem também, não como um grupo, não como massa, não como lotes de pessoas, que eram como os escravos vinham vendidos para o Brasil, né, como lotes, e essa imagem de lote, de grupo, ficou que está aí até hoje, né, com o resultado do racismo residual. Então, não é problema nosso. Eu acho que a branquitude que tem que se educar racialmente, né, para reconhecer essa individualidade que a gente sempre soube que teve. Os negros na África não sabiam que eram negros, foram os brancos lá que criaram essa definição, e os indígenas aqui também não sabiam que eram índios, né? Não, mas é diferente. Mas tem a questão, justamente a sua questão, que assim, Paulo, você que é um cara que tem certa preocupação com os indígenas, já tratou disso no Habitante Real, tratou aqui de novo a história com a Querexu e Chapiri, como você vê isso? Cara, quando eu comecei a fazer minha literatura lá em Porto Alegre, depois repercutindo pelo país, o pessoal sempre me convidava para as entrevistas dizendo: poxa, Scott, teus personagens são bem periféricos, né? Eles são bem marginais, eles são bem estranhos. E eu nem me ligava nisso. Depois foi um Habitante, quando o Marcelo Bax fez a mesa comigo, com o João Pablo Villa-Lobos, lá na primeira FLUP, que ele pegou e disse: pô, Paulo Scott, todos os teus protagonistas até agora são indígenas. Isso são mestiços de indígenas, né, com não indígena. E eu não tinha me dado conta disso, entende? Porque o meu olhar, velho, sempre foi assim, entendeu? Eu tenho, esse Scott não caiu do céu, né? É óbvio que eu tenho o sangue caucasiano,
entende? Mas eu tenho Mapuche, eu tenho o indígena pelo duro do Rio Grande do Sul e tenho um africano forte, entendeu? Que eu saí dessa cor aqui, entende? Mas o meu irmão, o meu irmão é preto, não estou vendo nenhum preto igual o meu irmão aqui, entende? O meu irmão caçula é preto e o pai é mais ou menos da cor do Ariel, assim, tá? E a mãe é espanhola, assim, com indígena, um pouco, então, entende? Então, para mim, quando na escola, que é o texto que eu vou ler hoje de tarde, começou essa grande diferenciação comigo e com meu irmão, né? As pessoas perguntavam, cara, cabelo liso e castanho muito claro, e pele muito clara, e o meu irmão escuro. E as pessoas, vocês são irmãos, vocês, né? E nós assim, não, a gente é irmão de sangue. Tanto que eu nem sabia o que era irmão de sangue, eu fui escutar isso na escola, entende? E eu fiquei muito irritado com isso. E a solução que a minha mãe encontrou, e isso está no texto que eu vou ler hoje, ela disse, não, nós somos uma família negra. Muito antes dessa questão, sabe? Ela simplesmente disse, não, nós somos uma família negra. Nosso caroço é negro. O caroço, que ela dizia, né, que nem uma fruta, coisa e tal, por exemplo, o carocinho é igual para todo mundo, mas na cor da pele, enfim, a nossa, então a gente é negro. E eu me vejo como negro desde sempre. É claro que a minha identidade sempre me viu como negro. Já fui rejeitado em comissão de professores que chega lá, Paulo Scott, bem tranquilão, e uma professora diz, como assim? Não é negro. Né? E eu falei, de fato, eu não tenho fenótipo negro, eu não teria cara de pau de pleitear cotas, por exemplo. Mas a minha identidade, como eu me vejo, você não vai ter isso. Eu me lembro que o Marcelino Freire, o Joca Terron, uma vez num evento lá, estava eu, o Marcelino Freire e o Ademir Assunção, e aí, questão lá da negritude, e aí eu disse, não, o mais negro aqui, o Scott ficou o tempo todo dizendo que ele é negro, mas é uma questão política para mim, entendeu? Eu não vou querer tomar protagonismo de quem sofre, né, uma realidade. Pô, cara, você não pode entrar no restaurante, entendeu, cara? Você não pode entrar no supermercado. Você é olhado, entendeu? Porque essa coisa foi uma questão cultural e foi uma questão, é muito ridículo esses caras de direita burra do Brasil, atualmente, dizendo que não houve escravidão, que os africanos se escravizavam. Caramba, isso não é verdade, entendeu? Houve um comércio, entendeu? Houve uma apropriação mercantilista, capitalista, econômica, entende? Que não tão agressiva, que nunca houve na história da humanidade. E essa pecha de escravizado, entende? Colou na pele escura, entende? Isso ficou emplacado, isso ecoa até hoje para nós. Então não venho dizer para vocês, eu namorei uma negra, eu não tenho, não, o teu olhar ele é conduzido, e eu fico profundamente irritado lá no sul. O Rio de Janeiro tem isso muito forte, mas lá no sul é inacreditável. Eu estou morando em Santa Catarina, no Paraíso, em Garopaba, na beira da praia, mas é um estado podre de racista, certo? Podre de racista, mais que o Rio Grande do Sul, que é um estado podre de racista. Aí tem aquele papinho, né, nas festinhas do mestrado, do doutorado, nos acadêmicos, no pessoal da cultura, que se acha super legal, né, mas está ali a sua empregada negra ali, né, e ele essa aqui é da família. Caralho, da família, entende? Então você está explorando aqui, talvez com algum respeito maior, que assim, a minha família vem do Vêneto, vem do sul da Áustria, vem não sei da onde, sabe? E eu chego um momento que eu digo, caralho, cara, sabe? Metade, quase 60, 70% do meu sangue é de gente escravizada que veio da África, e eu não sei de onde eu vim, entendeu? Porque as pessoas chegavam aqui e eram destruídas na sua identidade, certo? Eram desmontadas, trocavam de nomes várias vezes durante, né, a propriedade que eram dos brancos, né, e era uma coisa de destroçamento da identidade. Então todo negro, rara situação, estou falando com o Marcelo sobre isso, ele tem a chance de saber de onde ele veio. Aí um professor disse, mas se você for a Portugal, você vai encontrar todos os registros que foram queimados aqui no Brasil, tem em Portugal. Não é verdade, porque as pessoas trocaram de nome, né, eram libertadas e trocadas de nome e revendidas,
sabe? Tinha todo um jogo sacana da lei do ventre livre, isso foi criminoso, tudo é criminoso, entende? O cara que fez o Código Civil, o baiano, que todo mundo idolatra no direito, era advogado de escravocrata, sabe? O cara que fez o Código Civil brasileiro de 16, ele foi expulso da OAB, ou ele se retirou, porque ele estava defendendo uma tese, né, de que o negro era propriedade, e os caras enfrentaram ele a tal ponto que ele se retirou do projeto de OAB, que hoje é OAB. Então essa questão muito mais complicada, que por exemplo, como eu tenho sangue indígena, e é uma coisa louca, por que o habitante tem esse impacto que tem? Porque é a primeira indígena protagonista, entende? Escrito por não indígena, por uma editora relevante no Brasil. Os caras assim, como assim? O Brasil não tem histórias, romances com mulheres indígenas protagonistas? Uma adolescente? Eu digo, pois é, cara, não tem. E aí? Tem. Os caras ficam assim, caralho, como é que pode isso? Né? Então, só para fechar, então nessa questão, porque eu sempre, e eu fiquei 8 anos intensamente convivendo com os indígenas, e eu te digo, essa deficiência de identidade, de cultura, de antepassado, de raízes, o indígena não tem. Ele foi destroçado, tem um holocausto acontecendo hoje aqui. É muito lindo a Folha de São Paulo ficar babando o ovo de holocausto judaico, não sei o que, da França, bababá, entendeu? E hoje, nesse momento, tem família indígena, liderança indígena sendo criminalizada e assassinada. Certo? E aí você fica pensando, mas pelo menos esses caras, tanto que a dicção deles é muito resolvida nesse ponto, eles estão com o resto que sobrou da selva, eles têm, entende? Né? Enquanto que o negro teve que refabricar, e tem que refabricar constantemente. Esse romance é maravilhoso, porque ele refunda uma identidade que precisa ser reimaginada. Você entende? Porque ela foi destroçada. E Marcelo, se refabricar, o quanto a literatura pode ter um papel importante? Bom, estamos falando de um país fundado por massacres e genocídios, né? E no meu livro, o primeiro chamava Tratado dos Anjos Afogados, o segundo, Retornaremos das Cinzas para Sonhar com Silêncio, presta atenção no Retornaremos das Cinzas, né? E o terceiro, eu fiz uma literação, é com Dama no Contrafluxo. A questão para mim não é nem o sintoma, entendeu? Porque, eu vou falar do sintoma um pouco. O Brasil hoje vive um 1888, entendeu? E nada simbólico, vive dentro. Os tempos no Brasil se misturam, entendeu? Nós estamos respirando o ar de massacres agora, nesse momento. É um oceano de sangue por aí. Agora, a minha questão é o que é a insurreição? Então, falando um pouco mais do sintoma. Enquanto houver um negra, dormindo na calçada, não tem libertação de escravo nenhum. Tem senzalas dispersas nas calçadas, de toda a cidade, inclusive aqui também eu vi. Não interessa, as cidades no Brasil, elas são projetos, né, de colonização. Nós temos que descolonizar o Brasil, descolonizar a nossa mente. E as senzalas, de fato, são as prisões. Qual é o centro cultural do Brasil hoje? As prisões. De onde veio o funk, o pagode? Veio das prisões. E tem uma questão também. O negro, na questão, eu vou falar que a questão racial, ela não só explica o Brasil, como ela é a mais importante. É na questão racial, a questão do negro e da negra, que aqui está o ponto de convergência de todas as lutas, até da luta indígena. Porque o indígena tem a sua, óbvio, né, a sua identidade, a sua terra. O indígena vai para parte da terra, né? Todos nós também, porque nosso corpo ele contém dentro dele florestas, rios. Nós temos rios, nós estamos nos tornando terras devastadas, né? Queimadas, rios soterrados. Nós somos a Amazônia também, por dentro. Independente da nossa origem, estamos nos transformando todos em Amazonas devastadas, né? Vamos dizer assim. Então a questão para mim é a insurreição. Nós temos hoje no Brasil o dever, eu falo dever, né? O direito de duas coisas. De uma força insurrecional, que é a alegria. Nós não podemos ser vencidos pela tristeza, pela angústia. Nós temos, o humor e a alegria é importante, são coisas importantes. Nós temos que combater o fascismo com a alegria, mas combater o fascismo. O fascismo, ele fundou o Brasil, não apareceu agora. O Brasil foi fundado, as origens do fascismo estão lá nas raízes do Brasil. Inclusive o Conde Goupil, que foi o ideólogo da ideologia nazifascista do Hitler, ele tem texto sobre o Brasil, usando o Brasil como exemplo de decadência genética. Imagine isso, porque aqui é mistura, né?
Nossa questão é assim, como nós podemos viver, nós hoje, uma vida insurrecional? Como é que nós podemos nos tornar, nós mesmos, cada um de nós, eu repito, um quilombo? Porque nós somos isso, independente de... mas eu sou branca. Meu amigo, o governo brasileiro hoje, fascista, que está no Brasil, ele vai reduzir você a um negro. Reduzir no sentido assim, vai tratar você como trata os negros. Eu estou falando reduzir para vocês entenderem como pensa o fascista. Nós temos que entender como pensa o fascista. Ele pensa que os negros são o quê? São lixo. São animais. O Bolsonaro pensa isso. Nós temos que destruir o Bolsonaro. Ele não pode ser eleito. Entendam isso. O Alckmin também pensa isso. Não tem nobreza no Brasil. A nobreza brasileira são os indígenas e os negros e as negras. Isso é a nobreza do Brasil. Ele falou de descendência, eu descendo de egípcios e de ciganos. Tem essa mistura dentro de mim, né? Mistura de desertos com florestas. É preciso que a nossa floresta, é necessário, importante isso, que a gente defenda a alegria de viver. O que está sendo destruído no Brasil é a alegria de viver. Então, como dizia o Oswaldo, né, a alegria é para outros nobres. Não é para outros nobres. A alegria é o começo da nossa insurreição. Como é que você vai fazer a sua insurreição? Eu não sei. Nós temos que pensar como nossa vida pode ser uma insurreição. O que está aí fora não é vida, gente. O que é dado para nós no mundo não é mundo. Nós, negros e negras, já perdemos nosso mundo já. Os indígenas perderam o mundo também. A questão para mim é como é que a gente vai construir, inventar um mundo onde não há mundo. Um país onde não há um país nunca houve, entenderam? Pessoal, não sei se vocês têm perguntas para fazer, mas eu não recebi nada até agora. Então, se tiverem, por favor, escrevam e mandem, por favor. Rodrigo, só uma coisa importante que claro. Ele falou ali. Nada é mais cruel e mais racista do que dizer que não tem racismo. E aí, pegando o que ele falou também, é uma pergunta que eu ia fazer mais para o final, mas eu acho que dá para encaixar nesse momento. Como que está sendo para vocês ser artistas nesse momento que o Brasil está vivendo? Como que vocês estão se sentindo nesse momento enquanto artistas e como vocês têm se posicionado ou acham que o artista deve se posicionar nesse momento? Queria começar pelos dois meninos, só deixar a Ana para o final, que a Ana gostaria que falasse da perspectiva dela enquanto artista e dela enquanto artista que está voltando para o Brasil depois de uma temporada de 8 anos fora. A gente estava conversando lá fora, ela deve ser um dos raros casos de alguém que está voltando para o Brasil nesse momento, não saindo do país. Né? Bem-vinda ao anti-Brasil, ao ex-Brasil. Paulo, quer falar sobre o momento do artista vivendo no Brasil hoje? Meu velho, não sei, é todo mundo perplexo. Quando não sei, é um pouco difícil, Rodrigo, porque o pessoal diz que eu sou meio profeta, né? Que os meus livros são pessimistas, que os meus livros, né, o Orangotangos profetizou a situação lá do Sul, o Habitante profetizou o negócio, o Ano que Vem de Literatura profetizou o negócio. Eu não sei, cara, parece que é tudo meio óbvio que ia acontecer, né? Eu concordo com o que ele falou, nada mudou, é uma luta, é uma tensão. E a democracia, para mim, sempre esteve sob risco no país, né? Ele falou uma coisa muito legal na vinda para cá, que a gente falou assim, poxa, como sumiu o dinheiro para a cultura, né? E ele falou assim, a gente tem que tentar criar um novo projeto, que é o PCC Cultural, porque o PCC, ele está ganhando espaço em Santa Catarina, que é onde eu moro, ele é o maior partido do país, você vê parlamentares... Mesmo com essa renovação de 80%, apenas 80%, ou seja, cara, se não mudar o parlamento, Santa Catarina eu sei que vai continuar igual, e o Congresso Nacional vai continuar igual. Então, tanto importa quem vai tomar o poder, entendeu? Porque o parlamento vai continuar igual, de certa forma. Então, me parece assim, é uma cegueira crônica, nossa, que tem uma falta de aposta severa na educação. Nunca esqueçam que os portugueses fizeram, e eu tenho sempre português, posso falar mal de verdade, eles conseguiram, né, foi o último país, né, que começou a se preocupar com a alfabetização, né, teve que vir Getúlio Vargas para dar uma sacudida um pouco, né, e o português é extremamente cruel nesse sentido.
Então, para mim é um processo igual, assim, não muda nada. Uma vez que é um jornalista importante lá no Rio, estava mais 3 autores de fora do país, ele me apresentou assim, pô, esse cara ele é super pessimista, ele é super radical. E aí eu falei, não, para um pouquinho, cara, que eu estou enxergando aqui, entende? É tudo conflagrado o tempo todo, sabe? E a gente não consegue diagnosticar uma situação que você vê, qualquer economista vem do Brasil, o cara diz aqui, ó, cara, não sei como vocês conseguem deixar os bancos montar na cabeça de vocês. E a estrutura do Brasil continua escravocrata. E a maior prova disso é que os bancos mandam, entendeu, em todos os governantes do Brasil. Não vou nem citar nome, porque todo mundo sabe, né? E nem vou citar os nomes recentes, porque os bancos mandaram em todos os governantes do país, recentemente. Né? E quando você vê hoje, por exemplo, quando Wall Street e quando os bancos elegem o Bolsonaro dizendo, ele é louco, mas ele vai jogar para nós, isso não é brinquedo. Entende? Esses caras escolheram o Bolsonaro, o seu candidato, é a maior prova de que a nossa voz de população, de povo, é absolutamente desprezível, porque você pega 100 mil reais emprestado no banco, no Itaú Cultural, no Bradesco, não sei o que, na Caixa Cultural, não sei da onde, né, no, sei lá, Santander, no Museu Bonitinho, sabe? E você vê quanto você tem que pagar de juros para ele. Aí você tem 10 mil reais, você bota esses 10 mil reais lá, no final do ano de aplicação vai dar centavos. Né? Essa é uma própria, sabe, pequeno empresário quebrando, todo mundo quebrando, pequeno agricultor, o estudante não consegue fundo, sabe? E essa é uma prova que tem uma coisa errada. Então, eu não consigo olhar para o Brasil, eu não consigo ver, como ele disse, um país que não saiu do colonialismo, entende? E não saiu da escravidão. Como diz a crítica da razão negra, do Mbembe, né? A questão é que é um padrão mundial hoje. O Trump não está lá de graça, e o mundo inteiro, como ele diz, está se tornando negro, já que colou, né, essa pecha no negro, né, de quem pode ser submetido, e o mundo todo é considerado, está caminhando nessa direção. Então, eu acho que é isso, é como o Silvério falou antes, né, eles destroem, a nossa missão é reconstruir. Por outro lado, eu tive recentemente numa mesa com a Canarique Bordican, que é uma juíza, né, que preside a Associação de Juízes para a Democracia. Ela comentou, voltando a falar da ação e não do sintoma apenas, né, que nós temos que defender a Constituição de 88, porque existem mecanismos. O que eles temem, o que está acontecendo é o seguinte, na minha visão, não somos nós que estamos resistindo, são eles. Eu penso que o fascismo é como um paciente de UTI, ele está tendo uma melhora, entendeu? Uma espécie de, vamos sair do problema. Não, eu sei que as origens estão no fascismo, mas é como se houvessem flores desabrochando embaixo da terra, e são muitas flores. Como disse João Trevisan muito bem, nós somos pirilampos, né? Mas está se criando um sol, com tantos vagalumes que há no mundo hoje. Há milhões de coisas acontecendo, de movimentos, de mudanças acontecendo, e o fascismo está se organizando no mundo inteiro. Eles não conhecem fronteiras, né? Como as empresas não conhecem fronteiras. Há uma ligação muito profunda entre a empresa e fascismo, né? Indústria e fascismo. E a questão é, eles estão resistindo a nós. Nós é que somos a força, entendeu? Nós somos a alegria de viver. Eles estão com medo da mudança do mundo. Não vão haver mais países daqui a um tempo. Entendam isso? A internet acabou com as fronteiras. Isso aconteceu, vamos dizer assim, como resultado de vários processos, né, que começaram lá nos anos 60, mas que a origem está muito anterior. A origem está na vida livre. A humanidade não era assim, a humanidade já foi livre. Isso está dentro de cada um de nós, né? Nós temos que pensar que a liberdade não é um conceito metafórico, não é uma coisa abstrata. O que é abstrato é o poder. O abstrato é Brasília, é o Congresso Nacional. Esse poder abstrato que eles têm, né? Essa, vamos dizer assim, fantasia cênica, que é o poder dos políticos. Eles não têm poder nenhum. E vou dizer para vocês, só existe um poder no mundo para mim, que é o poder de amar. O resto é fantasia. Como diz o samba, né? O negócio é amor, o resto é conversa fiada. O negócio é amor, o resto é conversa fiada. Amanhã a gente morre, da terra não se leva nada. É isso. Nós é que temos a força, porque nós temos a força de mudar a nossa vida também. Uma filósofa, a Solim Monique,
que é judia, né? Descendente de judeus, que conhece o que é essa questão do massacre, né? Aliás, o Mbembe fala, né, que só houve comoção com o massacre de judeus porque foram brancos massacrados ali, né, de classe média. Mas havia pobres também de judeus. Vamos dizer assim, havia negros também, né? Vamos falar assim, né? E a questão para mim é essa. Nós precisamos lutar, batalhar e militar pelo controle social. Aqui, em Santo Antônio do Pinhal, existem conselhos também. A Constituição de 88 criou os conselhos municipais. Nós precisamos ocupar os conselhos. Ocupar é a palavra importante no Brasil. Ocupar tudo, escolas, conselhos, secretarias, tirar dos políticos a capacidade de decidir, porque eles não pensam. Como é que alguém que não sabe pensar pode decidir alguma coisa? Nós podemos pensar. Pensar é a nossa força. E nós precisamos pensar a mudança, a invenção de um novo país, uma nova forma de viver. Nós precisamos inventar a liberdade, eu acho. Nessa linha, que é muito importante, é uma vergonha a decisão que o Supremo tomou essa semana com o caso do Bolsonaro, na Câmara lá, certo? O voto do Fux, do Alexandre de Moraes não, o outro é o... Enfim... dizendo que o Bolsonaro não cometeu crime de racismo. E eu tenho consciência de que a população brasileira, e principalmente a população escura e as minorias vão trabalhar nessa categoria, elas não podem mais esperar pelas instituições, porque as instituições, elas claramente, né, elas não compreendem, elas não pensam, elas estão engajadas, né, na manutenção desse processo, porque o judiciário brasileiro, ele é branco, ele não consegue entender essa questão, ele não consegue entender o racismo. O voto do ministro Alexandre de Moraes é vergonhoso, né, dizendo, não, são palavras duras, mas eu não consigo ver racismo na fala do candidato. Então foi 3-2 essa questão, e para mim isso mostra claramente que tem um problema sério aí. E Ana, e aí você que estava nos Estados Unidos, voltando agora, como está sendo esse momento? Você estava, de forma, você estava muito presente na discussão pública aqui no Brasil, mas como está sendo voltar fisicamente para cá? Dá vontade, assim, de fazer, quer dizer, já tem um tempinho, tem mais de 2 anos, mas a minha vontade de voltar também é ver o quanto já conseguiu se avançar nos Estados Unidos em termos de população negra, né? de aquisições, seja na área da cultura, entretenimento, política, né? E o quanto a gente ainda tem para trabalhar isso aqui no Brasil, né? E como artista, eu acho que a gente tem tanto o dever da denúncia, né? que é algo que a gente não pode confiar na mídia brasileira, né, que eu acho que é algo também que precisamos discutir aí, e é algo que, talvez com o advento da internet, né, já tenha sido contestada, mas assim, não tem como a gente confiar e acreditar e tratar como aliado, com algumas exceções muito pontuais, né, a mídia mainstream brasileira como total para repassar essas notícias, né? Porque toma um lado, né? E o lado também é esse lado do dono do jornal ou do dono dos grandes conglomerados de mídia, né? Que são homens brancos do Sudeste ricos, né? Que determinam certas pautas do que serão discutidas no Brasil. E, em termos de denúncia, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa que a gente tem para falar, né? O Ariel falando das cadeias, por exemplo, a semana passada eu estava presente lá no Encontro Afro-Carioca de Cinema, né, que divulga a produção de cinema negro no Brasil, Caribe e África, e vendo, assim, uma das coisas que eu ficava estarrecida, então eram filmes de manhã, tarde à noite, né, e uma das coisas assim, a gente, feito por uma moçada, um pessoal muito jovem que está começando a fazer cinema no Brasil, aí, mas não chega nas grandes salas, né? E uma coisa que eu percebi é que foram 10 dias de mostra, eu saía de lá no final da noite assim esgotada, né? Porque os temas que elas estão trabalhando são extremamente pesados, né? Mas temas que a gente tem que ver, né? E o que dava pena é que lá
estávamos nós negros falando para negros, né? Uma das coisas que eu falava, cadê os brancos, que são quem devem ouvir isso, né? Que devem tomar conhecimento dessa realidade negra. E nas cadeias, uma coisa que o professor Júlio Tavares, um antropólogo lá da, acho que não sei se ele está na Federal do Rio ou na Rural, ele falando que ele está começando agora a fazer um trabalho nas prisões, né? E ele está vendo que as prisões brasileiras estão branqueando, porque os negros não estão nem chegando lá, são mortos antes, né? Eu acho que enquanto essa mesa aqui com certeza já tem quase 50 minutos, a estatística que a gente tem, que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, né? Isso já seria motivo para a gente sair daqui revoltado, né, se sentindo diminuído como humanidade. Porque eu acho que cada um que morre, né, morre uma possibilidade de um Brasil melhor, né, de um Brasil mais humano, de um mundo onde aquele ser poderia ter contribuído de uma maneira produtiva, intensa, amorosa, afetiva, criativa, se não tivéssemos as condições sociais que nós temos aqui nesse país hoje, né? E isso é responsabilidade nossa, né? De todos nós. Porque eu digo que uma das coisas que eu acho que um dos principais problemas do brasileiro, que talvez o americano não tenha tanto, meio que superou isso, né? Nós nos sentimos meio seres ahistóricos, né? A gente acha que estar aqui no mundo agora não tem nenhuma consequência, né? A gente meio que passando, vindo a passeio nesse mundo, né? E somos extremamente responsáveis, né, pela manutenção de estatísticas tão terríveis quanto essa, de a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, né, pela violência. Um exemplo que eu sempre dou, né, que tem-se muito costume de falar, né, ligar para o outro e dizer, olha, estou preso no trânsito, né? Não, você é o trânsito, né? Se o teu carro não estivesse ali, o trânsito poderia fluir melhor, né? Então a gente não assume responsabilidade, ou seja, são todos os outros ao redor de nós que estão fazendo alguma coisa ou que deveriam ser responsáveis para mudar algo que também nos prejudica, né? Então eu acho que temos que tomar responsabilidade e principalmente nesse momento de caos político e social em que a gente está vivendo, né, que cada um se sinta como uma célula de mudança. E nesse ponto o artista deve funcionar, eu acho que como denúncia e como algo que a Carol falou aqui ontem na mesa, que eu acho que é extremamente essencial, e talvez seja o que a gente consiga fazer de melhor, que é a questão da manutenção do imaginário, né? O Abaluz, o escritor angolano, diz que os povos africanos ou os povos pobres não são dados o direito de serem pessimistas, né? Porque se eles forem pessimistas, se matam, né? Porque já está na merda, e imaginar um mundo pior, né, não vale a pena, né? Então tem que ser otimista, né? E esse ser otimista, né, se dá, eu acho que muito através do imaginário, né, que a gente, através das nossas produções, seja na música, no teatro, no cinema, na literatura, nas performances, né, a gente é capaz de tentar alimentar, né, para que as pessoas consigam imaginar a possibilidade de um mundo melhor, mesmo que utópico. Eu acho fantástico, porque concordo plenamente. Nós não somos atores, ou apenas atores, né? As políticas que são atores, né? Nós somos agentes, inclusive agentes de um imaginário, como você colocou, mas não de um imaginário capitalista, né? Nós temos que, de algum modo, não sei se a palavra é limpar, eu não gosto dessa palavra, mas transformar, né? Transfigurar nosso inconsciente em outro inconsciente que não seja inconsciente capitalista. E nosso imaginário ser um outro imaginário. Pode ser até um imaginário ligado às origens, né, aos povos antigos, aos povos originários, né? Quer dizer, nesse nosso imaginário nós não somos diferentes, entre aspas, né? Somos um tipo diferente de indígena, né, vamos dizer assim, porque a questão para mim sempre é a vida livre, né? Nosso corpo é livre. O corpo livre, a vida livre. Essa é a questão. A dignificação da vida começa por aí para mim. Concordo plenamente. E, olha, que bom que você voltou para o Brasil, hein? Isso é uma vitória também para mim. Mais importante que as eleições, né? Pensem bem, os políticos não dominam a vida, não controlam a vida, não controlam o caos, não controlam o vazio. O vazio, a vida e o caos, nós somos agentes disso. É como você colocou, nós somos o trânsito, mas também nós somos o trânsito e o transe. Eu costumo dizer que nós somos o trânsito da Terra, né? O Gabriel Rosa tem aquele filme Terra em Trânsito. Nós somos o trânsito da Terra.
E a gente não pode viver no Brasil só com surtos de liberdade, não dá. Agora, é engraçado isso, né? A gente, a liberdade não é só nossa infância, né? Talvez nós estejamos nascendo ainda, nós estamos nascendo, né? Nascer seja uma coisa longa, enorme, mas depende de uma decisão nossa nascer. Nós temos que decidir nascer. Ana. Uma coisa que mudou muito a minha vida, assim, eu sou formada em publicidade, trabalhei na publicidade durante muito tempo, e a literatura, comecei a escrever bem tarde, já estava com 29 quando eu fui pensar na possibilidade de tentar viver de literatura, né? E para mim foi determinante, algo que eu fiz, né? E que eu recomendo a todo mundo fazer. Parece meio mórbido, mas não é, né? Eu cheguei um dia em casa e escrevi meu próprio obituário, né? E ao escrever o obituário eu falei, não é essa a marca que eu quero deixar no mundo, né? É só isso, né? Eu estou aqui consumindo oxigênio, matando bicho para comer, ou seja, eu tenho um gasto, né? Eu tenho um custo no universo, e não só esse custo de universo, mas um custo para as pessoas que convivem comigo também, né? E escrever o obituário para mim foi assim, um ponto determinante, que eu falei, não é essa, eu preciso fazer mais, né? Quando eu morrer, eu quero ter mudado pelo menos alguma outra coisa que eu não consegui mudar até agora, né? Então eu acho que é algo que eu recomendo muito para quem está pensando aí em pensar em querer fazer algo, querer mudar de vida, né? Vai sem medo, se joga, né? Escrevam os obituários de vocês e vejam se é essa marca que vocês querem deixar no mundo. Lição de casa, chegue em casa e faça seu obituário. Façam isso em casa. A gente está chegando no final da mesa já, vai chegar algumas perguntas da plateia, e tem uma direcionada para você, Ana. Como você vê a história da literatura brasileira como mulher negra? E você acredita que é necessário refundar essa história a partir de uma outra perspectiva? História da literatura através da mulher negra. Eu gostaria que ela fosse chamada assim de literatura universal também, né? Às vezes a gente vai meio que cansando desses rótulos, né? Literatura negra, literatura feminista, literatura da mulher negra. Politicamente na verdade, como você vê, você como mulher negra, como que você vê essa história? Não a história da literatura. Eu vou chegar, né? Então, eu acho que é importante a gente começar a se posicionar agora para reverter algo do passado. Por exemplo, se você pensar em duas escritoras contemporâneas, né, que foram contemporâneas, Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector, né, que escreveram sobre temáticas dos seus universos, né, e a literatura da Clarice Lispector é tratada como uma literatura universal, e a literatura da Carolina Maria de Jesus é tratada como uma literatura de gueto, de favela, de mulher negra, de pobre. Isso também é uma dos sintomas desse nosso racismo, né? Então, o que eu quero, eu acho que até agora, o que a gente está vendo em termos dessa literatura escrita por esses povos ditos minorias, né, estão ali sendo colocados nesse nicho. Né? E a gente precisa começar a pensar nelas e a vê-las, né, e a abraçá-las como uma literatura universal, que fala a todos, né? Ou seja, o que eu tento fazer com o meu trabalho, ou seja, é falar do meu universo, né, mas do meu universo inserido em algo que, para mim, deveria interessar todo mundo, né? E não só como literatura negra ou literatura produzida por mulher negra, né? Esse é o meu papel político, porque eu acho importante. Às vezes a gente chegar em eventos, por exemplo, em lugares, eu tenho amigas que são de pele bem mais escura que eu, né, tem que mostrar, ao fazer a check-in em hotel para participar de determinado evento, né, tem que mostrar o folheto do evento para mostrar que o nome está ali e que ela é escritora. Né? Nós não somos vistas como escritoras. Então, politicamente, para mim, é importante me posicionar como escritora negra, né? Mas o trabalho que eu faço é outra coisa. Né? Ou seja, o que eu coloco na minha literatura é o que são três coisas que eu acho que me definem. Né? Mulher, negra e escritora. Então, eu vejo o mundo a partir desse prisma. Mas o trabalho que eu faço, ele tem que ser encarado como universal, que diz respeito a todos nós que compartilhamos essa história em comum. Eu também não gosto da questão, posso comentar um negócio? Porque quando eu comecei a escrever, havia criado esse termo, literatura marginal, quer dizer, sempre querem colocar a diferença na margem, né? E eu não gosto dessas questões de você classificar
colocando num campo longe, distante, criando uma periferia. Né? Aí por isso eu não escrevo sobre favela, eu escrevo sobre filosofia, né? Eu faço uma fusão de filosofia com poesia, tento fazer, né? Essa é a minha luta, né? Pensamento, poema como pensamento, né? O pensamento do poema. E eu comentei com eles, a favela tem que ocupar o Congresso Nacional, a sua prefeitura, as favelas tem que acionar poder, ação poder. Tá aí a Marielle que foi morta, né? Porque a primeira possibilidade de poder da favela, uma mulher negra, quer dizer, aí mudou um pouco o conceito, agora eles nem levam a prisão, já matam no caminho, né? Então eles matam o Pixinguinha no caminho, entendeu? Da prisão, vamos dizer assim. Matam a Marielle no caminho, né? De uma coisa que é maior que a representação. É um agente, a Marielle era uma agente. Quando as mulheres estão aqui, negras ou não negras, se sintam assim, vamos dizer assim, sintam na Marielle uma semente que é em vocês. Vocês são agentes da transformação da vida nesse país. Porque já são agentes desde o começo da transformação da vida. Continuem sendo, essa questão. A questão da Marielle é a continuidade, né? A continuidade, ela tem que continuar. A Marielle não morreu, gente. Essa é a questão para mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É preciso matar os mortos de novo. Os mortos são Bolsonaro, Alckmin, Fernando Henrique Cardoso. Esses são os mortos, tem que ser mortos outra vez. Marcelo, deixa eu então passar a última pergunta, que o nosso tempo está realmente esgotado, que também vem da plateia, que é uma pergunta bem direta sobre isso. Como que vocês explicam o poder do Bolsonaro sobre o grupo de pessoas aqui no Brasil? O Marcelo passou a palavra para você, Paulo. Você que eu acho mais importante que falar do... Eu acho mais importante falar do Bolsonaro, Rodrigo, e eu acho importante... Eu acho que é a falta de educação, acho que é um conjunto de coisas, é perda da capacidade de sonhar, sabe, do lúdico, mas eu acho importante dizer alguma coisa que, nessa perspectiva literária, para mim, essa mesa hoje, ela é uma mesa super importante. Mesmo que a gente esteja aqui para dizer, olha, essa coisa da representatividade ela é bem mais complexa e relativa, né? E que talvez não seja o caminho, né? Fazer a mesa para falar, né, da literatura feita por negros, né? Mas mesmo assim, esse espaço de diálogo ele é super importante, porque as demarcações culturais, elas são sempre políticas, e não tem como você negar a importância da política. E eu acho que, na medida em que você, tendo, como todos nós no Brasil, né, avós, pais, irmãos, primos negros, né, você pega e se afirma como negro, mesmo que a sua pele seja um pouco mais clara, certo? Isso também é uma questão política, porque você reforça uma identidade, né, um medo que o Brasil tem de se olhar no espelho. Né? Esse é um medo tremendo que o Brasil tem de se olhar no espelho, e esse medo de se olhar no espelho é que faz, sabe, que nutre essa chama, desse encanto que nós temos pelos salvadores, né? Como aconteceu com Collor de Mello, né? Como está acontecendo com o Bolsonaro, né? Essa dificuldade que nós temos de nos olharmos, de nos conhecermos, e acho que a cultura, ela é uma parte importante, e eu me sinto bem constrangido em qualquer evento literário, porque a questão primeira no Brasil é uma educação que reformule os seus manuais, reformule seus livros de história, né? Que coloque esse passado importante, negro, indígena, que ele foi totalmente colocado para a margem, né? Como o Marcelo disse. Então, eu acho que é isso, eu acho que o Bolsonaro ele vem de uma incompreensão do Brasil, né, que quer dizendo, né, que tem que colar no Trump, que o Trump é que é legal, se a gente ficar amiguinho dos Estados Unidos, né, vai ser bom para o Brasil, tem que se abrir para os Estados Unidos. Pergunta para os mexicanos se é legal ser vizinho dos americanos, se é legal ser parceiro dos americanos. Então, são pessoas que não compreendem a história, não compreendem sua identidade. Né? Então, é uma questão política, sim. Nós temos que enfrentar politicamente essas questões, certo? Não só dos nossos opositores, mas dos nossos aliados também. Nós não podemos descansar. Tenho muito medo, né, que essa questão da criatividade, do lúdico, do amor, descambe para um conforto, sabe? Para um lugar, não, eu estou bem. Não, tem que ter enfrentamento. Democracia é tensão.
É você conseguir sentar. Por isso que eu cobrei muito de vários amigos nossos. Não é dizendo fora não sei o quê e dizendo vocês são um bando de burros que você vai evitar a situação. Você tem que sentar com o opositor. Você tem que, de alguma forma, né, mostrar para esse cara que, entende? Tem que buscar esse diálogo. E eu acho que a literatura é muito forte nisso. O livro da Ana mudou muito, me ensinou muito. A literatura do Marcelo, que é a cósmica, universal para cima da minha literatura, que é mais feijão com arroz, dia a dia, enfrentamento, me ensina diariamente quando eu leio os poemas dele. Então, vocês têm a resposta? Também? Ou possibilidade? É preocupante a situação, é óbvio, mas também, aqui estou eu, meio poliana, né, tentando encarar com certo otimismo. Assim, eu acho que o Bolsonaro, ele está aí primeiro colocado nas pesquisas aí iniciais, porque o que ele diz e o que ele pensa encontra eco, né, numa grande parte da população brasileira. Então, ali o problema não é só o Bolsonaro, né? O problema é dessa parte da população brasileira que silenciosamente concorda com ele, que encontrou nele um doido para dizer o que todo mundo pensa em silêncio. Então, a questão para mim vamos falar junto, tá? Então, ou seja, mas ao mesmo tempo eu vejo aí também como, eu acredito no caos, né? Eu acho que é a partir do caos, ou a partir da ruína, ou a partir dos grandes problemas que a gente vai começar a pensar em soluções, assim. E para mim, o que dá um pouco para começar a analisar nesse momento que a gente ainda está ali no olho do furacão, e só mais para frente eu acho que a gente vai poder entender mais claramente o que está sendo esse momento político, né? É uma grave crise da masculinidade, né? Ou seja, eleitores de Bolsonaro, o perfil ali são homens jovens, né? Que se unem ali entre eles numa brodagem, né? Quase uma coisa homoafetiva, né? Ali aquela relação deles com o mito e entre eles, né? Então, eles estão ali se unindo, eu acho que numa tentativa de manter, né, uma situação ou um status que o homem sempre teve dentro da sociedade brasileira, né, e que está se vendo ameaçada e, ao se ver ameaçada, reage tão violentamente, eticamente, desse jeito, né? Então, eu acho que a gente deve tentar aproveitar essas brechas aí também, né? Isso é sintoma de que crise, né? O que isso pode dizer para a gente, o que a gente pode construir a partir daí, né? E para mim, Bolsonaro, mais do que qualquer outra coisa, é um sintoma da crise da masculinidade do homem branco, hétero, né? Que está se sentindo ameaçado por outros poderes que antes ele nem sabia que existiam. Porque eu tenho parentes e amigos de Porto Alegre que são negros e são eleitores, né, conhecidos, mas sem parentes mesmo, e são eleitores ardorosos, né, homens idolatrando o Bolsonaro, ou homens negros. Isso é masculinidade. Eu concordo plenamente, Ana disse tudo praticamente. Mas a questão é que o Bolsonaro é um agente de um Congresso Nacional que é inimigo do povo, desde a sua fundação. Preste atenção nisso. Então ele não é um acaso. A miséria do Brasil é construída, planejada, projetada. Você entenderam? A pobreza no Brasil, a pobreza é uma outra coisa, né? Também é projetada. O projeto do Congresso Nacional, desse Congresso Nacional e de outros que vieram antes, os negros, tem negros contra negros, existe isso, né? Existe racismo na esquerda, a gente sabe disso. Então, a questão é, o senso comum é nosso inimigo hoje. Então nós precisamos mudar o senso, mudar a noção de comum, até que a liberdade seja uma coisa comum, a fraternidade é uma coisa comum, a solidariedade é uma coisa comum, porque não são no Brasil hoje. Nós estamos caminhando para uma cultura do ódio. Se esse coisa aí ganhar, ele não vai ter paz no governo dele, vai haver uma guerra na frente dele, porque a ditadura foi vencida, e ele pode ser vencido também. Ele é mortal, ele representa uma força retrógrada. Nada na história anda para trás, não existe isso. Eles vão aprender isso de um modo ou de outro. Veio uma carta boa aqui de tempo, então a última pergunta que veio da plateia também. Só para vocês serem breves nessa.
No suposto cânone da literatura escolar, qual seria uma boa representação do negro e qual seria uma péssima representação? No suposto cânone da literatura escolar, para trabalhar a literatura na escola, o que é uma boa representação do negro e o que é uma má representação do negro? Que livros, de repente, vocês indicam como exemplo? Complicado, assim, não sei, mas eu acho que se quer falar de negros e sobre negros na escola, procure livros escritos por negros, né? Eu acho que esse pode ser um ponto importante aí. A gente tem já editoras, né, ou seja, pequenas, grandes editoras, né, com um catálogo interessantíssimo para a gente começar a discutir racismo, né, ou representatividade, ou sei lá o que seja, do negro na escola, né, ou seja, dê voz a quem está sabendo ali dos assuntos que está tratando, né. Talvez essa pergunta tenha surgido até da polêmica lá do Monteiro Lobato, né. Mas, assim, a vontade que eu tenho o Monteiro Lobato entra em domínio público agora, no final do ano, né? Deveríamos fazer livros comentados de Monteiro Lobato, que é discutir racismo a partir de Monteiro Lobato, discuta-se, né? Até que use, pelo menos eu, não é uma literatura que me formou, que passou por mim, não gosto, não acho que tem um grande apelo para o público jovem de hoje em dia, né? Mas se, por exemplo, se quer usar a partir do Monteiro Lobato, né, que se use a partir de livros que possam ter sido comentados por pessoas que entendem, né. Eu acho que um livro bem interessante para se entender isso é um livro da Eliane Cavaleiro, chamado Racismo na Educação, né, que eu acho que começa a pensar e ver o quão grave né, o quanto as nossas escolas são racistas, os professores são racistas, diretores são racistas, né? Então a criança ali, ela precisa, principalmente a criança negra dentro desse sistema, ter algum apoio que ela tenha pelo menos os didáticos e paradidáticos ao lado dela. Paulo, Marcelo, querem complementar essa questão? Cara, eu acho... Desculpa, aqui. Eu acho que tem que reformular a educação. Hoje você vê Instituto Ayrton Senna, eu vou ficar dando nomes aqui, todo mundo sabe, mas eu acho que tem que dar nomes também, só que eu não vou lembrar de todos e aí falar só de um, fica ruim, né? Mas se eu lembrasse de todos, eu daria os nomes, eu dou os nomes nas minhas literaturas, nos meus livros eu boto o nome, mas não bota o nome, não é legal, vou botar nome sim. Sabe, eu não gosto de falar do outro sem identificar o outro. Para mim, se nós não falar o nome do outro, é um problemão, entende? Mas a questão da educação hoje, ela vem num sistema consagrador de que o Brasil é um país servil. Você não quer discutir filosofia na escola, você não quer discutir história, você não quer ter pessoas pensantes. E esse plano, ele é de 90 e poucos. E ele continua ecoando, ele passou por vários governos aí. Por mais que alguns tenham tentado mudar isso. E hoje é muito claro, né, quando você vê que as grandes empresas vão se apropriar do ensino médio para formar, né, bons técnicos, né, pessoa que você pede ali e faz rapidinho o que eu estou pedindo, né, que o patrão de fora veio aqui para pedir, não vai questionar, né, que se realiza sendo motorista do Uber e dizendo que é empresário de si mesmo, né? É um termo que está rodando, sabe, as pessoas que chegam nesse grau de incompreensão, né? Mulheres idolatrando o Bolsonaro, negros, gays, porque tem. Você não pode dizer, entende, só porque é negro é consciente. Não, tem um problema anterior. Está aí dentro dessa diversidade. Tem uma cegueira que é anterior, e ela tem que se resolver politicamente, no enfrentamento. Por isso que eu repito aqui, as instituições públicas no Brasil estão hoje contra a população brasileira. Elas são o inimigo, e a única forma de enfrentar isso é um pouco na linha que o Marcelo disse, entende? Que é você se organizar, sim, sabe, criar espaços. Esse é o momento de reação, esse é o momento para fanzines, pequenas feiras literárias, sabe, pequeno movimento bancado do próprio bolso, crowdfunding, sei lá o que. Esse é o momento da reação. Nesse sentido é um momento muito especial, mas é uma questão anterior, bicho, sabe, não é uma questão de discutir o que vai discutir em sala de aula. Eu, Ana, começaria pelos livros de história, que são todos racistas, todos.
Não tem, esse ano eu estou estudando educação, não tem um livro que não seja racista, entende? Então como é que o professor e o aluno vai se... Marcelo, você ia... Então, vamos... que existe o poema e o tempo, né? Nós temos que ter essa tensão entre a carne, o poema e o tempo, vamos dizer assim, né? E o tempo não está no relógio, a gente sabe, né? O relógio também é uma expressão do poder, inclusive o poder dos brancos, viu? Eu pensando no tempo, onde ele foi criado por escravizadores, né? O tempo foi um elemento, o tempo cronológico, um elemento usado para, vamos dizer assim, medir como seria o controle da vida do escravo, do corpo do escravo, né? O tempo que está no relógio ali. Mas estamos aqui ainda sobre ele. Eu queria dizer que as prisões hoje no Brasil deveriam ser transformadas em universidades, porque elas já são isso. E não é a universidade do crime, né? Nas prisões existe um conceito de humanidade profunda, né? Então, quanto mais próximas as escolas, realmente, agora no sentido ontológico, né, se aproximarem das prisões, e as prisões virarem universidades populares livres, melhor para a gente. Esse é vamos dizer, solução, mas é um caminho. E a gente falou tanto de política, a política é antipoesia. Eu queria terminar lendo um poema aqui. Um trecho no poema, ainda no poema que eu li no começo, Como Ser um Negro. Posso? Vamos lá. E caminhar sem medo pela madrugada fora do tempo era uma reivindicação do impossível. O dinheiro estava colado na pele e se dissolvia bem rápido, por causa do vento das necessidades, onde todos escrevem o cronograma do fracasso da comunhão, através da quietude lúcida do Apocalipse. Havia paradoxos que iluminavam, como a chama flutuante das velas nas encruzilhadas, ou alguma outra luz apenas pressentida, como a iminência do retorno dos deuses, dos orixás, que sussurram no ar dos massacres. Eis que é chegada a hora do conflito, em que solicitamos uma cota de brancos na prisão, em que a anistia prisional deve libertar todos os presos, pretos e pretas, baseado na equivalência de reparação. Para cada 50 pretos e pretas assassinados, um preto é solto. E eis que ficaram vazias todas as prisões. Marcelo, Ana, Paulo, muito obrigado pela conversa. Obrigado a todos pela presença. Nos vemos ali fora no café. Uma boa tarde. Ela mandou perguntar